Parte 3. Bem-vindo, Momon-san. Por favor, entre. Puxe uma cadeira. Havia 6 homens na sala. 3 deles eram homens de aparência robusta, paramentados para a guerra, enquanto um deles parecia igualmente imponente apesar de sua falta de armas ou armaduras. Foi ele quem se levantou para chamar Ainz. Além deles, havia um homem magro de aparência neurótica usando uma túnica, e por fim, um homem gordo sentado na parte mais interna da sala. Ainz se sentou enquanto era observado por todos os outros, e então o homem de pé falou mais uma vez. Permita-me iniciar as apresentações. Eu sou o chefe da guilda dos aventureiros desta cidade, Pluton Ainzak. Ele era um homem de meia-idade de aparência imponente. Ele tinha um ar de veterano rústico e poderoso. Não havia dúvida de que ele era um excelente guerreiro. Este é o prefeito Gerantel, Panazolei Grusdei Rettenmeier-san. Ainz assentiu e Panassolei acenou ligeiramente em resposta. Ele estava acima do peso. Não, isso não o definia bem. Ele era quase uma bola de gordura. Sua barriga estava arredondada e flácida. Seu queixo estava transbordando de tecido adiposo. O excesso de gordura o fazia parecer um bulldog. O cabelo em sua cabeça era escasso o suficiente para que seu couro cabeludo refletisse a luz, e o pouco cabelo que restara já estava se tornando branco. Momon-san, prazer em conhecê-lo. Ainz pensou que seu nariz talvez estivesse entupido, pois ele fazia grunhidos como de um porco ao falar. E este é o líder da guilda dos magos de Erantel, Theo Hakeshir. O homem magro, que parecia tão frágil quanto um mastro de bambu e um tanto quanto anoréxico, acenou para Ainz. E esses 3 aqui são seus camaradas de profissão, membros das equipes de aventureiros que são o orgulho de Erantel. Da direita para a esquerda, estes são Igvarg-san, da equipe Kalgra, Belot-san, da equipe Lobo Celestial, e Moknak-san, da equipe Arco-Íris. Esses 3 homens tinham placas de metal ao redor do pescoço, feitas de mithril, e cada um deles dava a impressão de ser comandante e até algo além disso. Seus equipamentos não passavam de lixo para Ainz, mas eles ainda estavam muito acima dos equipamentos que a maioria dos aventureiros da cidade usava. Cada um deles portava um olhar diferente, mas todos compartilhavam o mesmo fio comum de curiosidade. E então um deles, o representante da equipe Kraugra, Igvarg, olhou friamente para Ainz e perguntou: Antes de começarmos, há algo que eu gostaria de perguntar a Isaac. Eu nunca ouvi falar do nome Momon antes. Como ele é um placa de mithril, então deve ter feito algo digno de nota, não é mesmo? Parecia haver um pouco de hostilidade em sua voz. No entanto, Ainzak parecia não prestar atenção e respondeu alegremente. Seus feitos incluem domar o sábio rei da floresta, bem como resolver o incidente no cemitério noite passada. O incidente no cemitério? Ao contrário do confuso Igvarg, Moknak da equipe Arco-Íris exclamou em surpresa. Está falando do incidente que levou à aparição de grandes quantidades de mortos-vivos? Você está bem informado. Instruí que o assunto não fosse divulgado devido a algumas notícias preocupantes. De onde você conseguiu ouvir isso? Suas palavras eram frequentemente acompanhadas por um grunhido de porco, provavelmente devido ao nariz entupido ou algum outro motivo. Não havia entonação, provavelmente porque ele estava usando a boca para respirar. Isso fez com que suas palavras parecessem estranhas, como se estivesse lendo um roteiro. Lamento, prefeito. Eu simplesmente ouvi isso por aí. Sabe como é? Então é difícil dizer de onde exatamente as notícias vieram. E no fim das contas, eu só ouvi por alto mesmo. Os dois se entreolharam e sorriram quando seus olhos se encontraram. Moknak fez um sorriso forçado. Já o prefeito sorriu desconfortavelmente. Oh, só falso para mim. Mas vamos relevar. Deve haver muitas pessoas que sabem sobre os mortos-vivos que vagaram livremente. Me perdoe, eu o interrompi sem necessidade. Tudo bem, prefeito. De todo modo, a guilda concluiu que, devido às suas contribuições nesse incidente, Momon-san é um aventureiro de classe mithril. Apenas um incidente? Resolvendo apenas um problema? Nenhum aventureiro que tenha passado por exames de classificação ficaria feliz em ouvir isso, não acha? Ele nem estava mais tentando fingir ser educado. Igvarg mostrou sua agressão nua em seu rosto, e então alguém respondeu friamente. Sendo sincero, eu tenho que admitir que também não estou nada feliz com a classificação mithril de Momon-san, chefe da guilda. O homem que cortou foi o chefe dos magistas, Hakeshir.
Havia uma expressão de desprezo em seu rosto, embora Ainz entendesse que não era dirigido a ele, mas sim a Igvarg. No entanto, Igvarg não percebeu isso e sorriu para Hakeshir de uma maneira amigável. Fico feliz que pense como eu, chefe de guilda-san. Os lábios de Hakeshir ficaram ainda mais finos, como se ele tivesse ouvido algo divertido. Não foi um gesto amigável, porque ele tinha um olhar desdenhoso em seus olhos. Tem certeza? Eu sinto que nossas visões são completamente opostas. Como assim? Do que você está falando? Bem, digamos que não cabe a você julgar isso, Igvarg-kun. Há pessoas na guilda que sentem que Momon-kun é digno de uma placa de orichalco. O quê? O rosto de Igvarg parecia estar perguntando como isso era possível. Assim que notou a expressão do homem, o sorriso de zombaria de Hakeshir cresceu tanto que torceu todo o seu rosto. Momon-san rompeu uma horda de milhares de mortos-vivos com apenas a sua parceira. Perdão, ele também tinha o sábio rei da floresta, mas eram apenas um total de 3 membros, e derrotou um grupo que realizava um ritual profano. Mas qualquer Zé Ninguém com treinamento furtivo conseguiria fazer o mesmo. Hakeshir suspirou de uma maneira um pouco exagerada. De fato, você está correto. Inicialmente senti que isso não era suficiente para qualificar o Momon-san para o posto de aventureiro de Orichalcum. No entanto, a descoberta dos amontoados de ossos nos deu o testemunho do quão poderoso Momon-san é. Nesse ponto, Hakeshir se virou e encarou Ainz com um olhar severo. Aliás, eram os restos de um dragão esqueleto. Momon-san matou uma assustadora criatura morta-viva que possuía absoluta resistência à magia. Sim, os dragões esqueletos são fortes, mas os aventureiros Mithril ainda poderiam derrotá-los. Ah, é? E enquanto derrotar 2 ao mesmo tempo? Como é que é? A surpresa de Igvarg foi acompanhada pelos outros 2 aventureiros. Então houve uma mudança sutil na atitude deles quando olharam para Ainz. Eles eram como observadores tentando sondar as profundezas de um lago. Encontramos os restos de 2 dragões esqueleto no local. Acham que suas equipes poderiam romper uma horda de milhares de mortos-vivos, matar 2 dragões esqueleto e matar os mentores até então desconhecidos dessa conspiração, tudo em tão pouco tempo? Outros aventureiros estavam presentes no cemitério e também relataram a presença de espíritos distorcidos, como Wraiths. Você poderia ter atravessado um terreno tão mortal, Igvarg-san? Igvarg mordeu o lábio inferior, incapaz de responder a essa pergunta. Então, por curiosidade, ouvi dizer que a única outra integrante do grupo de Momon-san é uma mulher. Ela é uma usuária de magia, ou seja, ela teria sido completamente inútil contra os dragões esqueleto e sua completa imunidade à magia. Sob essas circunstâncias, apenas ele, não, mesmo com o sábio rei da floresta ao lado dele, seria um feito sobre-humano. Chegou a pensar por esse lado? Hakeshir inclinou-se para Ainz e disse: Momon-san, por favor, permita-me agradecê-lo em nome da cidade. Se não fosse pela sua resposta rápida, muitas outras vidas poderiam ter sido perdidas. Infelizmente, eu só posso falar por mim mesmo nesse assunto, mas se um dia vier a mim com qualquer pedido, eu farei meu melhor para cumpri-lo. Não sou digno de tantos elogios, chefe de guilda. Eu estava simplesmente cumprindo o pedido dos Bariari e resolvendo o problema que se colocou em meu caminho. Hakeshir riu e houve uma corrente de respeito em meio às suas risadas. Me parece que você é realmente digno do rank de Orichalcum. Não, talvez até de Adamantina. E pensar que alguém poderia realizar um feito tão grandioso e ainda assim agir com tanta humildade, como se não fosse nada demais. Ouvi dizer que a sua companheira também pode usar magias de 3º nível. Isso é verdade? Seu louvor me honra, mas eu não quero revelar meus trunfos assim de qualquer maneira. Ah, é mesmo? Que pena. O rosto e as orelhas de Igvarg ficaram vermelhos enquanto ele observava o modo como Ainz e Hakeshir conversavam animosamente. E então ele gritou: Minha equipe daria conta se fôssemos juntos. Além disso, o problema é dele se o grupo dele é pequeno. Não temos nada a ver com isso. Se não consegue mais ninguém, é porque ele não é tão bom assim. O clima ficou tenso e o ar parecia estar gelando. Mas então o som de um grunhido de porco soou no ambiente. Vamos deixar o assunto por aqui. Não nos reunimos aqui para lutar, concordam? Depois deste último burri,
Igvarg sentou-se aparentemente desanimado. No entanto, ele ainda olhou com ódio para Ainz. Os dois líderes da guilda assistiram a essa visão e balançaram a cabeça em impotência. Eu entendo que os senhores valorizam a força, mas não foi isso que nos reuniu aqui hoje. Que tal colocarmos as cartas na mesa de uma vez? Obrigado, prefeito. Por quê? Não tenho ideia do motivo de estar me agradecendo, mas prossiga com as explicações, pois até agora eu não tenho certeza do que está acontecendo aqui. Ah, sim, claro. Se eu pudesse, teria lhe informado com antecedência. Não se preocupe. Além disso, eu estava lidando com um assunto importante com o Stronafkan. Houve outro grunhido similar ao porco quando ele parou de falar. Bem, agora vamos direto ao ponto. Um momento. Não seria melhor mostrar alguma cortesia básica e remover os capacetes? Igvarg interrompeu mais uma vez com essas palavras de zombaria. Ele não estava errado em dizer isso, mas a sua birra já estava passando dos limites. Os outros aventureiros também franziram a testa. Está tudo bem. Ele fez um apontamento importante dessa vez. Eu é que estava sendo rude. No entanto, a face falsa que Ainz revelou ao tirar o elmo era bem simples, o que não era particularmente atraente. Já que eu venho de outro país, uso meu elmo para evitar problemas. Por favor, perdoe minha falta de boas maneiras. Ah, então você é um forasteiro. Cala a boca, Igvarg. Os aventureiros protegem a humanidade dos monstros, e como tal, não há fronteiras para gente como nós. Como um colega aventureiro, tenho vergonha de ver você reclamar das regras que governam nossa guilda. Enquanto a voz que dava sermão à segunda interrupção de Igvarg era ouvida, ele percebeu que todos os outros na sala se sentiam assim também. Então, relutantemente, ficou em silêncio. Bem, ele acaba de provar o que acabei de dizer, sobre as pessoas terem opiniões preconceituosas de estrangeiros. Várias pessoas sorriram amargamente com as palavras de Ainz. O rosto de Igvarg havia mudado de pálido para quase completamente branco, mas quando Ainz colocou o elmo de novo, não houve queixas. Então, espero que não percamos mais tempo. Vamos direto ao assunto. Bem, isso é porque alguém chegou atrasado e não discutimos nada até agora. Ah, sim. Isso foi errado da minha parte. Por favor, me perdoem. Ainz abaixou a cabeça em pedido de desculpas. Ele tinha experimentado esse tipo de coisa antes em sua vida de assalariado, em momentos em que seus chefes anunciavam que só começariam a reunião quando todos estivessem chegado. Assim, tudo o que ele podia fazer era suprimir a vontade de ir para casa, porque ele realmente entendia como se sentiam. Quando contrastado com a hostilidade de Igvarg e as constantes zombarias dele, o sincero pedido de desculpas de Ainz fez com que ele parecesse muito mais nobre. Igvarg zombou com raiva quando sua carranca se agravou. Afinal, ele estava bem ciente de que a opinião geral de si mesmo havia caído muito. No entanto, havia alguém mais zangado do que Igvarg. Já acabou com o seu showzinho? Mais uma interrupção sua e pode dar o fora daqui. Como esperado, foi Ainz quem falou. Seus olhos estavam cheios de raiva, e não havia vestígio de calma em sua voz. Naturalmente, ele estava olhando para Igvarg. Igvarg inclinou a cabeça ligeiramente para se desculpar. Ainz ficou confuso ao observar a reação de Igvarg. Dada a hostilidade que o homem lhe mostrara agora, não era muito diferente de um estudante do ensino médio discutindo com os pais. Por que ele escolheu recuar? Depois de um breve pensamento, uma pequena iluminação veio à sua mente. O que as pessoas pensariam de Igvarg se ele fosse expulso de uma reunião com aventureiros de classe Mithril? Mesmo que a verdade viesse à tona, haveria algumas pessoas que acreditariam que ele havia sido expulso por ser inútil. Se isso acontecesse, sua posição dentro da comunidade de aventureiros despencaria. Foi provavelmente por isso que ele calou a boca. Bem, resumindo, há cerca de 2 noites, alguns aventureiros patrulhando os arredores de Erantel se depararam com o vampiro. 5 deles foram mortos no incidente. Eu reuni todos vocês aqui por isso. Enquanto ouvia a descrição do vampiro, as esperanças de Ainz se despedaçaram cachoeira abaixo. A única aventureira sobrevivente estava com muito medo para conseguir dar uma descrição precisa, e só havia anotado detalhes como roupas, cor de cabelo e coisas do tipo. No entanto, o que mais se destacou foi os cabelos prateados e sua boca larga. Apesar de ser apenas uma descrição confusa, qualquer um que conhecesse Shalltear pensaria imediatamente nela quando ouvisse tal descrição.
Em seu coração, Ais tinha certeza da identidade desse monstro. Eu não tenho ideia de como as coisas acabaram assim, mas pode dar ainda mais errado se eu não alterar as memórias da sobrevivente, mas vou ter que deixar isso para depois. Quando Ais franziu suas sobrancelhas ilusórias, a discussão continuou em um ritmo acelerado. Entendi. Não sei os detalhes do incidente e eu só desperdiçaria o tempo de todos se eu pedisse uma explicação completa. Então só perguntarei se aparecer algo que eu não entenda. Claro. Então, senhores, alguma pergunta? Quando se diz arredores, onde seria exatamente? É um lugar a cerca de 3 horas de caminhada do Portão Norte. Há um grande pedaço de floresta lá, e o incidente ocorreu dentro da floresta. Qual o ranking dos aventureiros que foram atacados? Placas de feral. Tenho uma pergunta. Por que reuniu tantos aventureiros se é apenas um vampiro? Vai fazer uma competição ou algo do tipo? Ele tem razão. Os aventureiros de rank platina podem lidar com isso. Não tenho ideia de por que reunir tantos aventureiros Mithril. A resposta é simples. Esse vampiro é muito poderoso. Todos olharam surpresos para Hakeshir quando ele interrompeu. Um vampiro muito poderoso. Você está insinuando que esse tal vampiro tem um nível alto, como o Lorde Vampiro Landfall que foi mencionado na saga dos 3 heróis? Nós não sabemos se o inimigo é de fato um Lorde Vampiro, mas de acordo com a aventureira que sobreviveu, o monstro usou magia de 3º nível, criar morto-vivo. E acho que não preciso dizer mais nada. Os senhores já sabem as implicações disso. Eles não tinham nada a dizer. Os olhares tensos em seus rostos falavam tudo o que precisava ser dito. Eu não sei bem o que isso significa. Poderia resumir para mim? Sinto muito, prefeito Shan. Qualquer um que possa usar magia desse nível seria rank platina, no mínimo. Panassolei franziu a testa quando começou a obter uma imagem melhor da situação. Entendo. Em outras palavras, é melhor eu mudar a maneira que estou falando. Os olhos de Panassolei ficaram afiados, e isso foi o suficiente para mudar a imagem que ele projetava até agora. Ele havia passado de um porco gordo e preguiçoso para um javali selvagem e perigoso. Ou melhor dizendo, esse era o verdadeiro rosto de Panassolei. Então é realmente tão grave quanto parece, chefe de guilda San. Um monstro impar com um aventureiro de rank platina, e até onde sabemos pode ser até mais forte. Exatamente. Então é basicamente algo forte ficando ainda mais forte? É uma maneira válida de se ver a situação. E como você o descreveria? Digo em termos do tamanho de uma força militar comparável. Comparável com uma força militar, é uma questão um tanto complicada. Hakashir balançou a cabeça e depois falou de novo. Vou tentar exemplificar. Esta é apenas a minha opinião pessoal, e não é de forma alguma uma avaliação final e livre de críticas. Mas se você quiser pensar nisso em termos de um grupo de combatentes, dado o fato que os mortos-vivos não se cansam nem comem ou bebem, eu acho que você poderia compará-lo com um exército de 10.000 soldados. O quê? Um olhar de choque surgiu no rosto de Panassolei ao ouvir isso, e ele olhou para os outros aventureiros, como se buscasse uma segunda opinião sobre o que havia sido dito. Além de Ainz, todos concordaram com as palavras do líder da Guilda dos Magos. E como se pegando a deixa de Hakeshir, Ainzek continuou falando. Continuando de onde Teu parou, apenas cerca de 20% dos aventureiros do reino podem ser considerados com ou acima do nível platina. Existem cerca de 3.000 aventureiros no reino, então entre os 8 milhões de pessoas no reino, existem apenas cerca de 600 aventureiros classificados em platina ou acima. Você entende agora? Os aventureiros classificados em platina são um tanto raros. Misericórdia! Eu gostaria de não acreditar nisso, mas não tem como negar. Então, com essa situação em mente, gostaria de perguntar aos senhores: estão confiantes em eliminar essa criatura? Se não, bem, que tal pedir ao capitão guerreiro Gazef Khan por alguma ajuda? Gazef Stronov, o mais poderoso guerreiro do reino, superior até aos aventureiros de classe adamantina, um homem que era indiscutivelmente o as do reino. Mas antes de responderem, Ainzek fez uma ressalva.
Pode ser verdade que nenhum guerreiro seja capaz de vencer o Storm of Dono. No entanto, se Storm of Dono enfrentasse um grupo de aventureiros mais fracos do que ele, os vencedores seriam sem dúvida os aventureiros. Isso ocorre porque os grupos de aventureiros têm muitos métodos de ataque e defesa. Para continuar o exemplo do uso do Storm of Dono, o grupo pode usar 4 vezes a quantidade de magias e artes marciais que o Storm of Dono pode usar. O impacto dessa diferença é particularmente marcado quando enfrentamos monstros que possuem habilidades especiais únicas. A solução ideal seria recrutar aventureiros de classe Orichalcum e Adamantina para isso. Mas antes disso, eu gostaria que os aventureiros mais fortes de nossa cidade montassem uma linha defensiva para impedir que o dito vampiro nos invada. Isso nos faria abrir mão da iniciativa, você não acha? Esse é o melhor resultado possível do pior cenário possível. Preciso mesmo lembrar que nosso inimigo é um exército de um homem só. Eu não quero nem imaginar o terror que um monstro assim espalharia. Se tratando de grandes unidades de combate, podia-se seguir um exército de 10.000 homens por seus rastros e evadi-los facilmente se assim quisesse. Além disso, quantidades prodigiosas de suprimentos seriam necessárias para manter tal exército em marcha, de modo que seria difícil sustentar um confronto duradouro. No entanto, e se esse exército fosse comprimido em uma única pessoa? E se essa pessoa fosse capaz de usar invisibilidade, ou fosse adepta de furtividade? Ainda assim, como aventureiro, devo dizer que uma linha defensiva será muito difícil de manter, chefe de guilda dono. Pense bem, coordenar nossas equipes vai precisar de um tempo razoável de treinamento. É verdade. E se em vez disso, o que me dizem de todos atacarem juntos e ponto final? Os aventureiros logo derrubaram a proposta do prefeito. Eu duvido que isso seja possível. Para trabalhar tão bem quanto o senhor espera, precisaríamos elaborar planos de batalha complexos. Mas quanto mais complexo o plano, maior a probabilidade de ocorrer algo inesperado. Em vez de arriscar, será melhor não trabalharmos em conjunto e apenas operar de forma independente. Falando nisso, por que esse tal vampiro apareceu lá? A guilda formulou alguma teoria sobre isso? Ah, sim, sobre isso. Já que o inimigo é um poderoso vampiro, a guilda não tem todos os detalhes no momento. Quando estávamos prestes a organizar um grupo de reconhecimento, ocorreu o incidente da noite anterior, o que acabou dispersando nossas forças. Entendo. Então você está preocupado que esses 2 incidentes possam estar vinculados? Exatamente, é isso mesmo. Momonshi não cuidou do incidente do cemitério? Havia alguma coisa nos corpos dos mentores que ligaria os 2 eventos? Essa pergunta mergulhou a sala em um breve silêncio. Ainz ficou intrigado. O chefe da guilda dos aventureiros, que respondia sem qualquer hesitação, virou-se para o prefeito com um olhar interrogativo em seus olhos. Ainda assim, quando se pensava a respeito, informações relativas aos criminosos que haviam conduzido um ataque terrorista na cidade, era óbvio que havia coisas que podiam e não podiam ser ditas aos aventureiros. Dado aos pertences encontrados, descobrimos que o grupo fazia parte da Zuhernorn. Os rostos dos 3 aventureiros ficaram sombrios. No entanto, essa foi a primeira vez que Ainz ouviu esse nome. Ele fervorosamente rezou para os deuses que ele não acreditava, para que os outros não o questionassem sobre esse assunto do qual nada ele sabia. Ah, ignorância assustadora. Eu preciso aprender mais. Aquela sociedade secreta criadora de mortos-vivos? Eu acho que eles devem estar ligados a esse vampiro. Então, o objetivo deles era acionar incidentes dentro e fora da cidade para dividir nossas forças? Ou ambos são distrações e o plano real está, na verdade, prestes a começar? Qualquer uma dessas probabilidades é terrível. O importante agora é fazer um reconhecimento. Segundo os guardas, há uma caverna perto do local onde o vampiro foi avistado. Aparentemente, a caverna era o esconderijo de alguns bandidos. É bem provável que o vampiro já tenha saído daquele local. Ainda assim, há uma chance não próxima de 0 de que ele permaneça lá. Por isso devemos mandar alguém para... O aventureiro que estava fazendo sua sugestão imediatamente fechou a boca antes de terminar a frase. Essa era uma reação natural. Afinal de contas, qualquer um que se dirigisse para a localização do vampiro estava dizendo implicitamente que queria entrar em perigo. Se eles realmente encontrassem o vampiro, e se o vampiro fosse mesmo tão poderoso quanto os rumores diziam, então a morte certa esperava quem se aproximasse. Era uma maneira indireta de convidar alguém ao suicídio.
Vamos deixar isso de lado por enquanto. É mais importante fortalecer as defesas da cidade. Afinal, até onde sabemos, o vampiro já pode ter se infiltrado na cidade. Bem, seria bastante fácil se infiltrar aqui, já que pode usar magia. Afinal de contas, aqui não é como a capital imperial, com cavalaria aérea e usuários de magia em patrulha. Podia-se usar magia de voo para entrar pelo ar, ou andar em linha reta sendo ocultado por invisibilidade. Magia era muito problemática de se lidar, e foi por isso que consolidar sua força de luta e montar uma defesa era o caminho mais lógico. Ainda assim, é muito difícil fazer qualquer coisa sem informações concretas. Eu proponho que precisamos verificar sua localização urgentemente. As opiniões de todos os presentes gradualmente começaram a mudar em favor dessa proposta extremamente sensata. Mas seria muito ruim para Ainz se isso acontecesse. Permitir que a aparência de Shalltear se tornasse de conhecimento público seria terrível. Embora ele não soubesse exatamente como isso iria acontecer, permitir que a aparição atual de Shalltear se difundisse pela cidade ou até pela nação inteira tornaria as ações secretas muito difíceis no futuro. Ainz tentou desesperadamente pensar em alguma maneira de guiar a situação em outra direção. E no final, havia apenas uma maneira de evitar expor a identidade de Shalltear. Ainz engoliu em seco, embora sua garganta de morto-vivo não produzisse saliva alguma, e então disse: "Para começar, todos estão enganados. É uma vampira e não tem nada a ver com a Zuhernorn." Como assim, Mamoncan? Tem alguma informação que nós não temos? Sim, eu sei como a vampira se chama, porque eu a tenho caçado por muitos anos. O quê? O ar estremeceu. O cérebro de Ainz estava trabalhando em carga máxima. O evento principal estava prestes a começar. É um monstro extremamente poderoso. Na verdade, a razão pela qual me tornei o aventureiro foi para coletar informações sobre eles. Essa era uma pista falsa, é claro, mas Ainz é que caiu direitinho. Eles? Mamoncan, você disse eles, no plural? Exatamente. Há 2 desses vampiros. A fêmea tem cabelos prateados e é conhecida pelo nome de... Ainz parou de repente. Originalmente ele pretendia dizer Carmilla, mas um nome como esses era normal demais para uma vampira. Se houvesse outros jogadores por perto, esse nome rapidamente revelaria sobre a presença de Ainz como um jogador. Enquanto ele se perguntava qual nome dar, o lampejo de inspiração aconteceu, e ele deixou escapar um nome. Ronho Penioto. Como é que é? Aquela resposta meio idiota não veio só de uma boca. Quase todos na mesa exclamaram da mesma maneira. O nome dela é Ronho Penioco. Ele mesmo inventou esse nome, mas achou que dessa vez tinha soado diferente do que ele disse da primeira vez. Ainda assim, se alguém o pressionasse, ele simplesmente diria que tinha errado na primeira vez que falou o nome. Ronyo Penyo. É Ronho Penioco. Embora ele tenha dado à vampira um nome que terminasse com Co, nenhum jogador em Yggdrasil deveria ser capaz de adivinhar que ele havia inventado. Cheio de orgulho por essa escolha perfeita de nome, Ainz sorriu presunçosamente para si mesmo sob o elmo. É isso então. Essa Ronyo P... que seja. O importante é que sabemos o nome da vampira. E quanto a você, já não é hora de nos dizer sua verdadeira identidade? Veio de qual país? Lamento, mas não posso dizer isso agora. Atualmente estou em uma missão altamente secreta. E caso descubram, não terei outra escolha senão deixar estas terras. E então vocês teriam que lidar com a vampira sem a minha ajuda. Eu não quero que isso se torne um incidente internacional. Você entende minha posição, senhor prefeito? O prefeito assentiu devagar. E ao ver isso, Ainzek mordeu o lábio e olhou atentamente para Ainz. A encarada do chefe de guilda não teve efeito algum. Ainda assim, Ainz não sabia se havia comprado sua história ou se ele tinha contradições. Esses 2 pontos de incerteza encheram seu coração de desconforto, mas Ainz descartou-os com uma brusquidão que não toleraria interferência, e então continuou. Minha equipe cuidará do reconhecimento. Se encontrarmos a vampira, a mataremos onde ela estiver. Assim falou o guerreiro que chegou atrasado, trajando uma armadura negra tão sublime quanto a própria escuridão.
Embora não pudessem ver seu rosto, eles podiam sentir a confiança e determinação que transbordava em sua voz. O ar se encheu com uma pressão que poderia ter sido confundida com um estrondo. E o suspiro que se seguiu fez todos pensarem que eles mesmos tinham feito esse estrondo. Então, as outras equipes devem ir para... Não será necessário. Não preciso de gente para me atrasar. Momon negou com veemência. Essa declaração sem a menor consideração foi feita com a maior audácia. Tal ato não era nada sábio, nem mesmo entre os companheiros aventureiros de nível equivalente. No entanto, todos os aventureiros aqui eram veteranos de inúmeras lutas entre a vida e a morte. Eles podiam sentir que a atitude dele não nascera de imprudência ou arrogância, mas sim que fora calculada fria e cuidadosamente. Ao mesmo tempo, falou muito da força do próprio Momon, já que ele podia fazer tal afirmação. Esse homem era sem dúvidas extraordinário. Parecia que a armadura negra estava crescendo diante de seus olhos, e a pressão que sentiam os fazia imaginar que a própria sala estava encolhendo. Eles podiam sentir que aquele homem era alguém que não podiam superar. Era como se ele fosse um aventureiro adamantina. Eles estavam testemunhando o nascimento de um herói. Isaac sufocou as palavras para dentro de si mesmo e então respirou fundo várias vezes. Na verdade, todos os presentes faziam o mesmo. O prefeito até abrira o colarinho e o suor escorrera despoderadamente. Em voz baixa, como se estivesse sussurrando no ouvido de Momon, Isaac perguntou: E quanto ao seu pagamento? Se Momon se tornasse um dos maiores aventureiros da cidade, então todos saberiam seu nome. Além disso, a raridade dos aventureiros de Rankel e Chalcon significava que sua fama se espalharia ainda mais. Dessa forma, as pessoas viriam até ele com missões perigosas, e isso permitiria que ele aprendesse sobre outros poderosos vampiros. No entanto, havia um homem cujo coração se recusava a aceitar isso, mesmo que ele já tivesse sido persuadido em um nível intelectual. Uma cadeira rangeu, e quando todos os olhos foram para a fonte do som, obviamente era Igvarg que se levantara, que estivera pentelhando Ais durante esse tempo todo. Eu duvido que seja forte a esse ponto. Além disso, nem sabemos se a vampira é tão forte quanto você diz, e reanimar cadáveres pode ter sido obra de um item mágico. Minha equipe faz junto. A razão pela qual Igvarg ainda poderia reunir sua oposição a Ainz apesar de ter sido abalado até o núcleo era puramente por causa de sua hostilidade em relação a Ainz e sua recusa em admitir a derrota. No entanto, seus companheiros aventureiros não aprovaram sua atitude, e Belote falou em um tom farpado. Igvarg, tenha modos. Por mim, tudo bem. Ainz concordou prontamente com o pedido. No entanto, não houve gentileza nessa resposta. As seguintes palavras foram frias e implacáveis. Pode vir, mas fique ciente de que se vier, será morte certa para você. E por tudo que sei, todo o seu grupo terá o mesmo destino. Aquele tom factual não soava como uma ameaça e nem como uma piada. Era uma previsão clara do futuro, que causou um arrepio no corpo de Igvarg. Na verdade, todos os presentes estavam gelados até o osso com essa afirmação. Ainz então balançou os ombros. Esse é o meu aviso. Mas se não se importa, então pode vir junto. Será um prazer tê-lo conosco. É claro que eu vou. Você acha que me assusta? Igvarg estava blefando, é claro, mas não podia dar para trás agora. Ele não podia fugir disso. Como poderia ele, um aventureiro de classe Mithril, desgraçar-se diante de alguém influente como o prefeito? Assim que a tensão se construiu novamente entre os dois, Isaac, que havia se acalmado um pouco, perguntou a Ainz. Olha, eu gosto de gente confiante, mas há alguma base para essa sua confiança toda? Sabemos quanto você é forte, mas com certeza esse monstro também não é brincadeira. E sendo honesto com o senhor, não tenho certeza se é certo jogar tudo nas suas costas. E se por algum motivo você for derrotado, precisamos estar preparados para o pior. Sem pestanejar, Ainz respondeu. Eu tenho um trunfo. Como assim? Ainz revelou um cristal e o mostrou para o intrigado Isaac. Não, não pode ser. É impossível. Inacreditável. Hakeshir gritou antes de começar a ofegar. Uma vez eu li um livro antigo
Dizia que a teocracia possuía poderosos itens mágicos que consideram seus tesouros nacionais. E este é como um deles. Um cristal selado de magia. Como você possui tal coisa? Impressionante. De fato, você está certo. Além disso, este cristal contém uma magia de 8º nível. O quê? O que você acabou de dizer? As exclamações que Ainz havia evocado de Hakeshir eram como os gritos de uma galinha sendo estrangulada. Até o rosto do homem havia se distorcido até um ponto assustador. Não foi apenas Hakeshir que ficou chocado. Todos, mais precisamente todos exceto o prefeito, tinham uma expressão de medo ou surpresa em seus rostos aturdidos. Qualquer aventureiro com um mínimo de experiência poderia entender o valor do item que Ainz mostrava para eles. O 8º nível? Por acaso isso é uma mentira? É coisa das lendas. Mas se realmente for magia desse nível, isso aí não é nada menos do que uma relíquia mítica. Você pensa que eu sou idiota, é? Que tipo de mentirada é essa? Os 3 aventureiros, até mesmo Igvarg, olhavam atentamente para o cristal sob a manopla negra, olhares assustados estampados em seus rostos. Perdão, mas poderia me emprestar? Vai ser bem rápido. Por quê? É, apenas minha curiosidade como usuário de magia. Eu juro que não farei nada estranho. Se quiser alguma coisa como garantia, posso prometer tudo que tenho. Por exemplo, até esse cinto. Hakeshir já estava retirando o cinto antes mesmo de terminar. Ainz então respondeu em um tom irritado. Já entendi. Não há necessidade de gerar seu cinto. Aqui, dê uma olhada. Ah, com licença, mas será que posso tocá-lo também? Eu também quero. O cristal passou por várias mãos antes de chegar a Hakeshir, que o encarou como uma mulher que finalmente obtivera uma joia pela qual sempre desejava. Não, pode-se dizer que ele era como um menino que encontrou um tesouro que sempre procurara. Incrível. Ah, sim, Momondono. Posso lançar uma magia sobre isso? Depois que Ainz concordou com um aceno de mão, Hakeshir começou a trabalhar avidamente em sua magia. Avaliar item mágico. Detectar magia. O olhar no rosto de Hakeshir ficou ainda mais exagerado depois que ele lançou essas magias. Isso é incrível. Não havia mais vestígios do homem que ele era. Em vez disso, seus olhos inocentes irradiavam um ar de puro deleite. E até seu tom era diferente, como se ele fosse um adolescente de novo. É verdade. É realmente magia do 8º nível. Isso é tudo que minhas magias podem me dizer, mas isso por si só é incrível. Realmente incrível. Ele gritou assim várias vezes, o que deixou todo mundo na mesa olhando em silêncio. Então, Hakeshir pegou o cristal e o lambeu por inteiro, até mesmo esmagando-o contra o rosto, como se tivesse enlouquecido. Reculpou esse homem. O que diabos você pensa que está fazendo? Ainzek levantou-se e se aproximou de Hakeshir, perturbado pela repentina onda de insanidade de seu amigo. De fato, todos estavam olhando para ele com uma expressão de choque ou de desgosto. Tal comportamento era desagradável e completamente inaceitável vindo de um homem de hierarquia social tão alta. Eu é que devia estar te perguntando isso, seu idiota. Como é que vocês conseguem se manter tão controlados? Isso sim é o estranho. Eu não sei qual magia é, mas tem uma magia de 8º nível dentro disso. Vocês entendem o que isso significa? Hakeshir continuou encarando o cristal, cheio de excitação e com os olhos brilhantes. Em pouco tempo, ele recuperou lentamente sua sanidade e perguntou a Ainz. Momondono, onde encontrou esse cristal? Por favor, conte-me. Este cristal foi desenterrado em uma certa ruína, junto com muitos outros itens mágicos. Claro, o cristal já tinha essa magia selada dentro dele no momento em que foi descoberto. Eu tive a ajuda de um poderoso usuário de magia para identificá-lo. Entendo. Então, onde fica essa ruína? Tudo o que eu posso dizer é que ela está muito longe daqui. Hakeshir mordeu o lábio quando ouviu a resposta curta de Ainz. Então, poderia me devolver o cristal? Ah, sim, claro. Hakeshir olhou ao redor e então relutantemente devolveu o cristal a Ainz. Enquanto observava Ainz limpar o cristal com um pedaço de pergaminho, ele de repente exclamou. Mas voltando ao ponto, eu me oponho ao Momon-san ir matar essa vampira. O silêncio tomou conta do ambiente mais uma vez, e Ainzek deu com a mão em seu rosto. Ele fez uma carranca e então perguntou em um tom severo.
Por que essa oposição tão súbita? Não que eu não imagine o porquê, mas ainda assim tenho que perguntar. Ah, mas é óbvio. É porque seria muito desperdício. Isaac pensou que Hakeshir tinha ficado completamente insano enquanto olhava para o amigo, mas decidiu descartar sua opinião. Enfim, deixando a opinião do Hakeshir de lado. Não, por favor, espere. Magia do 8º nível é praticamente no nível dos deuses. Como podem usar um item tão valioso numa mera vampira? A raiva fervia nos olhos de Isaac. Ele não podia mais tolerar esse alvoroço, especialmente de alguém da alta sociedade como Hakeshir. Segurando a sua ira, Isaac disse calmamente ao outro homem. Perdoe-me, Hakeshir, mas por favor pare com esse escândalo. O poderoso subtexto nas palavras de Isaac devolveu Hakeshir aos seus sentidos e o deixou sem palavras. O ligeiro rubor em suas bochechas foi provavelmente devido ao embaraço de suas ações anteriores. Depois de olhar para o amigo para se certificar de que estava de volta ao normal, Isaac decidiu formalizar o pedido. Então, Mamoncan, vamos deixar isso em suas mãos. Ainz assentiu com confiança em resposta ao humilde pedido de Isaac. Compreendo. E então ele olhou para Igvarg através da fenda de seu elmo. Vamos sair o mais rápido possível. Vampiros sofrem uma penalidade de lentidão sob a luz do dia. Penalidade? Ah, fala de ficarem mais fracos? Nós soubemos que vampiros se movem menos durante o dia. Nosso lado vai estar pronto em breve. Não vai discutir isso com seus companheiros antes? Não há necessidade. Eles vão entender. É mesmo? Então nos encontraremos no portão principal de Erantel em 1 hora. 1 hora? Não é um pouco cedo demais? Ainda há muito tempo antes do pôr do sol. Eu estou com muita pressa. Se lhe falta coragem e precisa de algum tempo para se recompor, então eu vou deixar você aqui e ir sozinho. Alguma pergunta? Não. Vou avisar a eles e te encontro daqui a 1 hora. Tinha uma raiva evidente na voz de Igvarg enquanto ele se levantava depois de falar. Ainz olhou friamente para Igvarg enquanto ele recuava e então se virou para olhar para as outras pessoas que estavam na sala. Ótimo. Partiremos o quanto antes. Espero que todos os outros defendam Irantel na minha ausência. Eu não desejo voltar sem ter encontrado a vampira e descobrir o quão problemática a situação realmente é. Bem, eu não posso fazer promessas de que não haverá problemas, mas pode contar conosco. Se encontrar algum perigo, eu rezo para que volte são e salvo. Ainz assentiu e então saiu da sala. No final, só restaram 3 pessoas na sala. Isaac, Panassolei e Hakeshir, que ainda tinha uma expressão apaixonada no rosto. Peço desculpas por ter mostrado um lado tão vergonhoso agora há pouco. Tudo bem, não se preocupe. Panassolei sorriu timidamente ao pedido de desculpas de Hakeshir. No entanto, sua opinião sobre ele havia mudado muito. Hakeshir também achava que tinha feito uma exibição desagradável, e ainda agora era difícil conter sua animosidade. A herborista Lizzie Bareari era sua conhecida de longa data, e da última vez que conversaram, ela contou com euforia sobre uma misteriosa poção. Enquanto ouvia sua animada palestra sobre a ocasião, ele a observara com olhos desanimados e se perguntava se realmente valeria a pena ficar tão animado só por isso. No entanto, agora ele queria rir de seu passado. Ele agora entendia como era ser tomado pela surpresa e agitação emocional incontrolável que alguém sentia quando um objetivo impossível aparecia diante de seus olhos. Aquela coisa era tão valiosa assim? Hakeshir ficou em silêncio. Isso porque ele ainda estava lutando para suprimir a alegria infantil que surgia de dentro dele. Sim, aquele item pode mudar tudo o que sabemos sobre magia. Até então, o fato era que a magia acima do 6º nível vivia apenas nas lendas. Até onde sei, eu posso ter sido o primeiro dessas bandas a testemunhar algo daquele nível. As magias conhecidas como magia de níveis apareceram neste mundo há cerca de 500 a 600 anos atrás. Depois disso, houve vários heróicos usuários de magia, mas os rumores de outras pessoas além dos 13 heróis usando magias de 7º nível e acima eram somente isso, rumores. Nas sagas heróicas, havia um herói que uma vez usou uma magia tão poderosa que fez as pessoas concluírem que era impossível até mesmo com uma magia do 7º nível ou superior. Mas a maioria das pessoas achava que era apenas uma história.
Além disso, a questão de se os 3 heróis realmente usavam magia de 7º nível também estava em dúvida. No entanto, Hakeshir pensou: essas histórias não podem ser inteiramente fictícias. Ele fez uma anotação mental disso e disse a si mesmo para investigá-las quando tivesse tempo. Por exemplo, o Rei Goblin que matou muitos dragões usando um galho de freixo, o herói alado que sobrevoou o céu por longos períodos, o cavaleiro místico que montou um dragão de 3 cabeças, a princesa que governou a cidade de cristal com seus 12 leais cavaleiros e assim por diante. Então acredita que podemos confiar nele? Naturalmente, Panasole estava se referindo a Momon. Recebi uma poção de um aventureiro de armadura estilosa e a joguei na vampira, fazendo com que recuasse. Esse havia sido o testemunho da única sobrevivente dentre os aventureiros. Assim, eles consultaram a mais renomada herborista da cidade, Lizzie Bariari, sobre o assunto. O que eles aprenderam foi que a poção era um item mágico tão valioso quanto o cristal de agora. Alguém poderia suspeitar se ele possuísse apenas um item exótico. Então era natural se perguntar quem diabos ele era, já que possuía 2. Ainda assim, por que a vampira parou seu ataque? Havia 2 possibilidades. A primeira era que ele era inimigo dessa vampira, e a segunda era de que existia algum elo entre eles. Era por isso que eles queriam ver se tal relação existia. Será que Momon realmente era um inimigo dessa vampira? Você acha que ele está trabalhando junto com aquela vampira? Essa possibilidade era o que realmente preocupava eles, e os 3 pensaram na conversa que tiveram com Momon. Eu acho que a possibilidade disso é muito baixa. O que me diz, Hakeshir? Concordo. Existem maneiras melhores de fingir matar um vampiro e então mentir sobre isso. Mesmo que Momon estivesse realmente ligado a essa vampira, a resposta descrita anteriormente não lhe traria bem algum. Será que ele armou isso só para se tornar um aventureiro orichalco? Eu duvido muito, preceito. Aventureiros gozam de fama e prestígio, mas possuem pouca influência. Isaac, nos diga, quais seriam os benefícios de se tornar um aventureiro orichalco? Bem, pode-se aceitar solicitações com pagamento melhor e ganhar mais fama. Se tiver sorte, pode até receber um agrado do governo por serviços prestados. Mas dá para conseguir poder e influência por meios muito mais fáceis, se é que vocês me entendem. A opinião pública geral sobre os aventureiros era que eles eram mercenários especializados contra monstros. Certamente era possível que alguém pudesse se tornar o líder de área dentre os presentes na Guilda dos Aventureiros, mas eles ainda seriam incapazes de alcançar uma posição em que pudessem ditar a política nacional. Se ele quisesse ser rico, era só vender aquele cristal e nunca mais se preocupar com dinheiro pro resto da vida. Alguém tão forte quanto ele poderia crescer rapidamente na fama. O fato é que muitos dos guardas da cidade já o chamam de herói lendário. Panasole assentiu em concordância. O homem de quem falavam havia abatido uma imponente criatura morta-viva em um só golpe, e então cortou incontáveis mortos-vivos como se fosse uma tempestade, deixando corpos dilacerados em seu rastro. Essas visões inspiradoras eram realmente aquelas que seriam associadas a um grande herói. Os guardas avidamente espalharam seus relatos sobre as proezas de Momon, inflando seus peitos e declarando que não haveria necessidade de temer monstros com ele por perto. Mas mesmo assim, sinto dizer que não temos provas de sua confiabilidade. Mas por outro lado, também não temos contradições no que Momon-san disse. E se ele realmente for um inimigo nosso, por que nos mostraria aquele cristal selado? Acredito que podemos confiar nele. As palavras de Hakeshir resultaram em expressões iguais nos rostos dos outros 2 homens. Essas expressões diziam claramente que era difícil acreditar em tais palavras vindas de um maníaco como ele. Preceito. Isaac, a razão pela qual nenhum de vocês pode confiar em Momon-san é porque ele apareceu do nada, da mesma maneira que a vampira surgiu. Eu estou certo? Do meu ponto de vista, as palavras do Momon-san poderiam explicar tudo isso bem adequadamente. Os 2 homens concordaram com a cabeça. Além do mais, se aquela vampira realmente estava sendo caçada pelo Momon-san, há também uma explicação racional do porquê ela interrompeu seu ataque àquela dama aventureira quando viu a rara poção que Momon-san deu a ela. E quem sabe, é possível que a aventureira tenha sido poupada porque a vampira queria que o Momon-san soubesse que ela estava aqui. Faz sentido. Então ela queria deixar o Momon-san saber que ela estava por perto e fazia-a seguir. A vampira deve ter visto a poção da aventureira e suspeitou que ela fosse parente de Momon-san. Assim, ela a libertou para espalhar a notícia de sua presença. Realmente faz sentido.
Dado ao fato de que o Momon Khan perseguiu aquela vampira até essas bandas, eu não posso imaginar que ela ficaria feliz em saber que ele estava por perto. É como eu disse, prefeito. O empecilho é que ainda não sabemos de qual país ele veio. Então é bom ficarmos atentos e confiar desconfiando. Embora eu não ache que ele seja tão suspeito. Eu gostaria de discutir o assunto dos itens mágicos de Momon-san pessoalmente com ele. Aquela armadura também parece ser muito valiosa. Falando no Momon Khan, há algo que eu queria te perguntar, prefeito. Onde estão os cadáveres dos membros da Zuhernorn? Eu não faço ideia. O prefeito franziu as sobrancelhas ao dizer isso. Os cadáveres mutilados deixados por Ainz tinham sido armazenados sob os olhos de dúzias e mais dúzias de guardas, mas haviam desaparecido após o amanhecer. Embora suspeitassem que alguém os houvesse violado e roubado, os guardas não haviam sido atacados e não havia sinais de que alguém suspeitasse. A área de armazenamento tinha sido construída de uma maneira que inibia o uso de magia de teleporte. Pode-se dizer que era uma espécie de sala secreta. Assim, não havia sinal de como os intrusos haviam conseguido entrar. Era como se os cadáveres tivessem desaparecido em uma nuvem de fumaça. Eles ainda estavam secretamente procurando por pistas dentro da cidade, mas até o presente momento não encontraram nada. A possibilidade de encontrar alguma pista era próxima de zero. Em outras palavras, não puderam extrair nenhuma informação dos dois cadáveres. Poderia ser que o ritual profano que eles estavam conduzindo os transformou em mortos-vivos e então eles escaparam? Pela bizarrice das circunstâncias, nem isso podemos descartar como possibilidade. É realmente preocupante. Não conseguimos nem mesmo obter sequer uma evidência. A única possibilidade é que o santuário secreto sob aquela capela tenha algo, não? Seria bom se pudéssemos aprender algo útil ali. Pelo que você disse, parece que o Momon Khan não entrou naquele lugar. Se encontrássemos um item mágico que não pertencesse a ninguém e fosse de grande valor, será que poderíamos deixar a encargo dele? Bem, se tais itens não tiverem envolvimento com o ritual, então pelas regras dos aventureiros, os itens pertencem a ele.